pra você que é da nossa geração e não teve nada de graça, aí o moleque hoje dá um... Eu não vou falar o nome, eu tenho alguns clientes que são jogadores de futebol, 15, 17 anos, os caras têm Land Rover e têm Mercedes. E não jogou 10%, você jogou no seu pé esquerdo. E o pé esquerdo seu é ruim. E aí? O que você fala pra mim? Então, já vou direto, né? Depois eu explico o porquê. É difícil, cara. É difícil mexer com essa geração nova, né? Uhum. Por quê? Porque muitas vezes eles esquecem o principal objetivo do futebol, né? Muitas vezes eles esquecem. Muitas vezes eles se preocupam com o extracampo, O acessório. né? E não visa somente o lado na prática, né? Que é dentro de campo, que é o mais importante, né? Claro. É o produto. Então, né? assim, muitos meninos, né? Muitas pessoas, tanto no futebol como em outros esportes, como na vida, eles acham que eles vão ganhar as coisas, né? Sim. E ninguém vai te dar nada, Tem almoço de graça, não. né? Assim, De graça só chuva, né? eu não ganhei nada de graça, cara. Não ganhei. Eu conquistei, Sim. né? Para mim ter o respeito, né? Que é o mais importante de tudo. É lógico, dinheiro é bom, você ter seus bens é bom, né? Mas não tem nada melhor, cara, do que você ter uma família, né? Vivendo bem, estruturada, e o respeito por onde você passa, né? Então, isso aí é um legado que ninguém tira de ninguém. E agora, assim, ninguém quer pagar o preço, né? Pra Não. ter isso. Ninguém quer tá ali, ó. Quer pegar o negócio mastigado, né? Ninguém quer se preparar pra pagar esse preço. Porque muitos querem jogar um clássico, mas ninguém quer se preparar durante a semana. Vamos preparar aqui, ó, pra quando chegar lá eu fazer Executar. bem feito. Sabe? Então, assim, quando eu te falei lá de 2001, 2002, eu me preparava, cara. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha uma dificuldade que eu precisava me preparar para quê? Para quando a oportunidade chegasse, eu falar assim, essa oportunidade eu não largo. Né? E duas oportunidades muito que eu me recordo facilmente, foi quando eu cheguei em Catalão, né, com a chinelinha havaiana na mão. Um prego né, embaixo. com uma bermuda de jogar futebol mesmo, uma camisetinha, uma mochila na mão e uma chuteira, né? Que aí essa era nova, né? Meu irmão tinha mandado de Portugal pra mim, ninguém mexia nela. Eu preferia minha. jogar descalço do que colocar ela no pé, Que isso. sabe? E quando eu cheguei lá em Catalão, né? Eu fiquei num quarto com dois amigos meus, um de Belém e outro lá de Minas, e aí desci pro treino. Cheguei lá e o presidente falou assim, os outros dois meus amigos cumprimentou o presidente, né? E o presidente falou pra mim, e você? Eu falei, não, eu vim treinar. Eu falei, não, mas você é à tarde no junior. Eu falei, não, eu vim treinar no profissional. Que isso, legal. Eu falei, vim treinar no profissional. E lá ficou me olhando assim, de cima embaixo, de baixo em cima, né? E eu, tá, vou treinar, né? Treinei num dia, no outro teve um coletivo, eu falei assim, é a oportunidade da minha vida. Eu sei que eu tô cansado, eu sei que eu peguei 2 dias de viagem de ônibus, Nossa, né? Eu sei que eu fiz físico ontem, mas se eu perder essa oportunidade, já era. será que eu vou ter outra? Você vê, parte um pouco também da personalidade do cara, né, bicho? Lá na frente, o resultado, às vezes o resultado que você teve na vida pode também ter contado muito com essa primeira opinião sua, né? De me impor ali pra poder... Pois é. E aí eu fui pro treino, né? O lateral esquerdo forte, eu baixinho, magrinho, falei, não vou ganhar um desse cara. Falei, não, vou ganhar sim. Vou ganhar. E ganhei. Com 30 minutos, ele substituiu o lateral esquerdo do time titular pelo reserva. Né? E no outro dia seguinte, a mesma coisa. Sabe o que aconteceu? Eu assinei meu primeiro contrato profissional, depois de 3 treinos, um físico e 2 coletivos. E o lateral esquerdo, que é o titular, né? Foi dispensado. Ele foi liberado. Sabe? E ali eu joguei alguns jogos, eu ainda tinha idade de base. E aí fiquei em Catalão em 2002. Nós fomos rebaixados para a segunda divisão do Goiano. Só que eu tinha idade de base, né? Eu fiquei, joguei bem na base. E aí o ano seguinte eles me fizeram o convite. Vamos, volta para cá. Eu falei, volto. E o treinador do Crack 2002 tinha assumido um time em Belém em 2003. E eu fui para lá, né? Só que quando foi começar a segunda divisão, eles falaram assim, ó, volta. Eu falei, volto. Quando eu fiz meu primeiro contrato, ganhava R$500. Fui para Belém para ganhar 1.000. E aí apareceu uma proposta para mim, vai contar em Belém, para voltar pro Crack, para a segunda divisão, e uma para pro Maranhão, para ganhar 1.500, R$500 a mais, né? Opa. Já ajudava, né? Para quem não tinha nada. Ué. E aí eu conversei com o técnico lá e falei assim, Vitor, é o seguinte, o Maranhão é mais, só que em Catalão
lá em Catalão, a Visibilidade. visibilidade, a vitrine é melhor. Falei, você tem razão, eu volto. E aí o pessoal, não, eu pago 600. Ah, Tá bom. tá bom, vamos, fui. Cheguei lá, a gente foi campeão da 2ª divisão. E aí voltei pra Belém de novo. Quando chegou em dezembro, eles falaram assim, volta. Eu falei, não, vou ficar aqui mesmo, em Belém. Só que aí passaram 2 meses, a dificuldade do clube aumentou. E eles me ligavam de novo, volta. Falei, volto. Voltei, a gente foi campeão da 1ª. E aí acabou a 1ª divisão, renovei o contrato de 1 ano, até maio de 2005. Naquele ano, 2004, eu ainda joguei a Série C pelo craque, né, de Catalão, Do brasileiro. do brasileiro. E aí, em 2005, em dezembro, começa a preparação, né, para o Goianão. Comecei a treinar normal. E em janeiro, começou o Goianão, né. O meu primeiro jogo do campeonato foi contra o Goiânia, na Serrinha. O estádio de Serra Dourada estava em reforma. E aí o Goiás cedeu a Serrinha para ir jogar, né. Só não podia ser no domingo. Tinha que ser no sábado, né, porque domingo eles tinham um clássico. Sim. E aí, na Serrinha, quando tinha jogos, depois até quando eu cheguei lá, eu fazia isso. Quando tinha jogos que a gente tava concentrado, a gente descia para ficar assistindo o jogo, né? E aí, no sábado à tarde, o pessoal tava concentrado para jogar domingo, né? Sim. Então, não tinha nada para eles fazer ali, que é próximo, eles desceram tudo para assistir o jogo. E aí, desceu o presidente, técnico, auxiliar técnico, preparador físico, tudo lá. Galera. E aí, cara, eu, na verdade, eu nem pensava nisso. Só que eu arrebentei com o jogo. Deitou no jogo, acabou. Primeiro jogo, o presidente e o técnico falou assim, vamos olhar esse menino. É aquela história da preparação, né, que a gente falar. Eu me preparei para isso. E aí o cara foi ver mais 2 jogos, né, o Vanderlei. E falou assim, ó, contrata. E você aproveitou, né? Isso aí já é o Goiás, né? Isso eu em Catalão ainda, e o Goiás me contratou, né? Aí o Goiás se contratou, né? Isso, e passou 4 jogos do Campeonato Goiano. Você jogava com a Presidência? No sábado? Não, com Goiânia. Ah, com o Goiânia. Com Goiânia. E aí o Raimundo Queiroz me ligou, eu quero você aqui. Eu falei, eu também quero ir pra aí, na hora, como é que eu não quero? Claro que eu vou. E aí eu assinei um pré-contrato com eles, né? E aí, cara, E aí, mas você não falou, você foi falando que ganhava pouquinho, quando chegou nessa parte, você não falou de valores, né? É. Goiás aí, Conta pra quando nós assina o isso aí. contrato já do Goiás, melhorou, né? No Goiás já melhorou, né? mas melhorou quanto na época? Aí é segredo.